Ora então, boa tarde. Somos poucos, mas eu acho que virá mais gente. Dou as boas-vindas aos que estão aqui presentes na sala, a mais uma sessão das conversas da biblioteca e também àqueles que nos estão a ver, que não estão fisicamente aqui connosco, mas que estão a ver porque esta sessão é transmitida por videodifusão, portanto nós nunca temos bem a noção de quantas pessoas estão presentes. Há pessoas que nós não estamos a ver, mas que nos estão a ver a nós. Portanto, esta iniciativa que temos hoje enquadra-se dentro daquilo que é a atividade da biblioteca, que nós pomposamente chamamos atividades de dinamização e extensão cultural, que são feitas e que estão, aliás, dentro das competências da própria biblioteca, e nós, dentro destas atividades de dinamização e extensão cultural, fazemos as exposições bibliográficas, temos também a arte da biblioteca, que tem neste momento patente uma exposição de cerâmica, que tiveram certamente a oportunidade de ver, e depois temos o livro do mês e temos as conversas, que é exatamente aquilo que aqui nos traz. Estas conversas de hoje, que me dão particular gosto em estar aqui, já o disse aos restantes participantes, depois passo a apresentar, fiquei muito satisfeita porque acho que é importante. Eu não estou no ISCTE há 10 anos, só estou cá desde 2004, setembro de 2004, portanto não participei aqui nos inícios do grupo, mas a verdade é que é interessante nós podermos participar de uma comemoração e ainda por cima de uma coisa que está ligada a um órgão do ISCTE que eu pessoalmente valorizo muito e com o qual tenho procurado sempre estreitar laços de colaboração, que é exatamente a Associação de Estudantes, e também já disse à Presidente da Associação de Estudantes isso mesmo. E, aliás, acho que temos que aprofundar esses laços porque uma das razões para nós termos uma biblioteca numa instituição universitária é exatamente para apoiar, com certeza, os professores nos seus processos de investigação, de ensino, mas para apoiar os alunos que escolhem o ISCTE para estudar e apoiá-los durante, no fundo, o seu percurso formativo e, mais tarde, como cidadãos, se quiserem aqui vir, também podem vir, porque, como sabem, a biblioteca do ISCTE está aberta a qualquer pessoa que aqui queira vir. Aliás, salvo o empréstimo de livros, o empréstimo domiciliário, tudo o resto pode ser desfrutado e usado por qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum vínculo ao ISCTE. Portanto, hoje fazemos esta conversa sobre o trabalho, exatamente para falar do trabalho do Niscotim, 10 anos de trabalho, uma retrospectiva do percurso deste grupo de teatro do ISCTE-UL. Temos uma exposição que eu já dei os parabéns ao autor da exposição, a quem a montou, e fiz questão até de trazer já algumas pessoas pessoalmente para visitar, porque acho que está muito bem conseguida e, portanto, estão de parabéns. Acho que nós tivemos muita sorte este mês, fomos muito afortunados, porque a exposição da arte eu acho que está muito bem e esta, que tem a ver com a conversa, também acho que resultou muito, muito bem. E claro que estamos disponíveis para outras iniciativas, nomeadamente para a parte da fotografia, e com todo o gosto é uma questão de falarmos. Relativamente aos nossos oradores, e começando, neste caso, eu vou começar por uma ponta, começo primeiro por um cavalheiro, não é? Porque acho que os senhores, pronto, nós também temos que, de vez em quando, nos dar assim a primazia, não é? Hoje abre a primeira porta ao senhor. Eu, Fernando Serpa, eu não vou usar aqui graus académicos, portanto, Fernando Serpa é licenciado em Estudos Artísticos, Artes do Espetáculo, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tem participado como ator e como assistente de produção em vários projetos teatrais, e em 2002 foi convidado a integrar exatamente este grupo de teatro, o Niscotim, que se estreou com o espetáculo Os Carnívoros, que é um título sugestivo, forte, poderoso. Desenvolveu um estudo académico intitulado Teatro e a Terapia. Eu fiquei com muita curiosidade depois até de consultar e ter acesso a este estudo, em que no fundo identifica as possibilidades do teatro na sua relação com o homem, agindo como um motor de desenvolvimento emocional, intelectual, físico e espiritual. E também, em dezembro de 2010, fruto do seu envolvimento com o grupo de teatro terapêutico do Hospital Júlio de Matos, também publicou uma recepção crítica intitulada O Limiar entre os Homens, relacionada com uma peça de teatro, a peça de teatro Limiar, da autoria de João Silva, encenador e fundador deste grupo de teatro, o Teatro Terapêutico do Hospital Júlio de Matos. A seguir, falar da Ana Isabel Augusto, que também está, logo a seguir, que é licenciada em Sociologia, não é licenciada em Sociologia no ISCTE, é no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Na área do teatro tem frequentado diversos cursos
Eu tenho aqui várias informações, mas é a professora isso que eu gostava de destacar, de expressão dramática, desde 2008, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco. Fundadora e ensinadora do Miscutim, do Teatro Isqueté, desde 2001, portanto está aqui nos primórdios. Tem executado vários trabalhos na área da luminotecnia, da escrita de banda sonora e de sonoplastia, e tem trabalhos também como atriz, onde se destaca a sua participação no Inferno, Strindberg e na República e Pino de Verão do Bando, portanto com a encenação de João Brites. E, paralelamente à atividade artística, que eu referi aqui em traços muito breves, também tem uma carreira na área dos recursos humanos, na formação e educação de adultos. Por último, aqui da casa, a nossa Presidente da Associação, que é a Filipa Teixeira, é licenciada em Economia nesta casa, na Isqueté e Duel, e, além de ser licenciada em Economia, está neste momento a frequentar o mestrado em Gestão de Recursos Humanos no Isqueté, é Presidente da Associação, como eu referi, e tem, desde 2008, efetua voluntariado na comunidade Vida e Paz. Depois vamos ter que falar, por acaso, algumas coisas, e no Banco Alimentar contra a Fome. Frequentou um estágio curricular na PROAC, tem carnê de Tariz Social, com a orientação do professor Rogério Rocamar, que é docente exatamente aqui no Isqueté, e em 2009 abriu uma empresa com 2 amigos, uma jovem empreendedora, que é uma característica que se pede muito aos jovens. A conversa da biblioteca, como o nome indica, portanto eu estava ainda há pouco a explicar isto, nós chamamos conversas da biblioteca e não conversas na biblioteca, debatemos na altura com o nome, porque por vezes as conversas não acontecem neste espaço. Por vezes temos que sair da biblioteca, e então eram as conversas da biblioteca e não na biblioteca, que pressupunha que a localização onde se há a conversa tinha que ser sempre na biblioteca. São exatamente isso, são conversas, ou seja, claro que as pessoas que aqui vêm e que estão deste lado da mesa trazem algumas ideias e, portanto, vão apresentá-las, mas a ideia é depois que se estabeleça diálogo, e por isso até é uma sala muito pouco formal, como veem, podíamos nem sequer ter esta mesa e estarmos ainda mais próximos, podíamos estar aqui, se as condições o permitissem, numa roda. Portanto, a ideia é que depois exista interação. Eu gostava de agradecer, portanto, aos nossos participantes muito, porque claro que sem termos também quem venha aqui falar, não temos conversas da biblioteca, por muita coisa que nós tivéssemos para dizer, fazíamos 1 ou 2 sessões e depois esgotava-se. Agradeço muito a quem montou a exposição e, portanto, renovo os meus parabéns, e depois os agradecimentos internos para o meu colega Hugo, que está a fazer a parte da fotografia, para os meus colegas que garantem a videodifusão e, claro, para a doutora Conceição Moinhos, porque é ela que trata de toda a logística, que faz os contactos, pronto, e que nos produz depois estes brindes que nós levamos e que gostamos muito e que nos levam, ou que ficamos com algum registro material da conversa. Portanto, o que eu convidava, pensando que ainda virão mais algumas pessoas, convidava-vos, pronto, a fazer a apresentação que tiverem, a troca de informações, o trabalho, e depois pedia a quem está desse lado, pronto, que interaja, que coloque questões, coisas relacionadas com o futuro, nunca se sabe. Lembrar só, relativamente à exposição bibliográfica, portanto, penso que todos têm neste momento esta brochurazinha, não é? Que no fundo fica como uma memória, está aqui em papel, também está na página da biblioteca, e esta brochura, portanto, acompanha a exposição que, não sei se já viram, mas que poderão ver à saída. Em termos da videodifusão, aquilo que aqui vai acontecer ficará gravado e, portanto, podem depois, quem quiser rever, nomeadamente às vezes quem fala gosta de rever a sua prestação oral, e, portanto, têm sempre a hipótese de o fazer, penso que daqui a 2 dias, portanto, já estará disponível, e podem, todas as conversas da biblioteca, portanto, houve umas iniciais que não tínhamos este registro, já há muito tempo que o temos, e podem ser vistas, está bem? Pronto, e dou as boas-vindas, claro, quem aqui está. Muito obrigada. Não sei quem é que começa, Fernando? Não sei. Como é que vocês... Se calhar começava a explicar um bocadinho do que é que, de como é que isto começa e como é que começa esta aventura do Me Escutem. Muito informalmente, porque eu conheço todas as pessoas que estão aqui, portanto acho que vai ser mesmo uma conversa agradável. Relativamente a este desafio, eu pensei muito, eu conseguia estar 2, 3 horas a falar sobre isto, não é? Portanto, tentei ao máximo encurtar o que consegui para não vos matar de tédio, portanto, vamos tentar encurtar ao máximo isto. Portanto, eu comecei muito nova no teatro, a tirar um curso profissional de teatro, e depois trabalhei uma série de tempo em teatro. E
criei um grupo de teatro em Sintra, porque na altura fazia assistência de encenação com uma encenadora em Sintra, e ela propôs-me a criação de um grupo de teatro e aconteceu e correu bem. Estava cá um rapaz da Associação de Estudantes que conheceu esse grupo de teatro e o que ele me propôs foi, olha, gostava que trouxesse aquele espírito aqui para o ISCTE, porque não havia na altura um grupo de teatro, portanto eu penso que tinha havido antes, mas não deram continuidade, e gostava que trouxesse esse espírito desse grupo para o ISCTE. Para mim também foi um desafio, porque eu tinha 19 anos na altura. Portanto, quando falamos aqui da evolução do grupo de teatro, para mim também é uma evolução pessoal, porque a formação, como eu costumo dizer, também pessoal, apesar de todos os cursos e workshops que vou tirando, também foi a cabeçada na parede, não é? As coisas não resultam assim tão bem, resultam melhor desta maneira, resultam pior desta maneira, e foi uma experiência muito conjunta e muito de partilha, e acho que isso também faz as características do grupo. Na altura, comecei o grupo, longe de mim pensar que isto era uma aventura que duraria 10 anos, parece que foi ontem. É mesmo impressionante. O primeiro ano, vou só fazer uma retrospectiva rápida das peças que nós fomos fazendo, tentar explicar um bocadinho o porquê deste percurso e quais eram as ideias que nós tínhamos na altura. O primeiro ano foi um ano de experimentação. Eu gosto muito de Miguel Barbosa, sempre gostei, tive a oportunidade de o conhecer, eu não consigo já contar a história, sei que o conheci no Dona Maria II, se calhar o Fernando estava comigo na altura, penso eu não sei montar a história, sei que acabámos a conversa com ele a dar-me o número de telefone e a morada e a bebermos chá na casa dele, pronto. É uma pessoa super, já não estava, é uma pessoa super humilde e que tinha uma poesia que eu gostava imenso e um teatro que eu gostava imenso. Portanto, quando surgiu este desafio, eu pensei imediatamente numa peça de Miguel Barbosa que ainda por cima não é muito representada em Portugal. É muito pouco representado. Há pouco tempo tiveram a fazer um estudo de uma pessoa do mestrado em estudos teatrais sobre as representações de Miguel Barbosa e vieram buscar muita documentação a esta representação do grupo. Portanto, para mim foi um bom começo, digamos assim, começar com este autor que de facto me diz muito. Esta peça foi o começo de tudo, não é? A nossa relação com a Associação de Estudantes tem vindo a evoluir ao longo do tempo, no positivo, portanto tem sido cada vez mais positivo. Para vocês verem, nós estávamos lá fora a montar o cenário, já para pôr tudo arranjadinho, e o presidente da associação na altura chega ao pé de mim, faltava aí 3 semanas para a peça. O que é que estás a fazer? E eu, então, estou a montar o cenário para a peça. Ai, mas tu sempre vais para a frente com isso? É assim uma coisa. E eu, sim, então e os cartazes que eu enviei, lembras-te? Nós não fizemos nada disso, pensei que estavas a brincar. Portanto, para vocês verem a credibilidade ou incredibilidade que eles tinham, pensavam que era assim umas aulas, mas que não se fazia nada. Um dos princípios, para além do principal ser um sítio onde as pessoas se sentem bem, é o objetivo, onde as pessoas passem, não sejam indiferentes, mas que de repente não sejam atropelar da sua vida pessoal. É o grande desafio de ter um grupo de teatro dentro de uma instituição, porque de repente são atores que não são efetivamente atores. E há sempre pessoas que pedem mais e há sempre pessoas que pedem menos. E este equilíbrio para mim é a dificuldade de gerir um grupo de teatro. Não é fácil. Porque há sempre pessoas que acham que nós devíamos ir um passo à frente, ter mais ensaios, estar aqui todos os dias, e há sempre pessoas que não têm essa disponibilidade. Portanto, é gerir esse equilíbrio, para mim tem sido complicada. Mas pronto, lá se fez a peça. Um mês da peça faltaram atores, portanto 2 atores desapareceram, foi a primeira e única experiência. Felizmente aconteceu tudo no primeiro ano, ficámos logo batizados. E nessa sequência veio o Fernando e o Onjaki, que eu conhecia do curso que tirámos juntos, e chamei-os para me virem salvar, entre aspas, de facto, onde já que até hoje e até à semana passada me massacra com o facto de eu ter colocado Fernando Serpa, ator convidado, e não o ter colocado a ele. A razão é que na altura ele estudava no ISCTE e o Fernando não estudava,
e, portanto, eu achei que tinha de justificar de alguma maneira, porque as relações cá está com a Associação de Estudantes também não eram as mesmas, e então, mas ele ainda hoje massagra, porque é que o Fernando é convidado e eu não sou convidado, e por aí fora. Portanto, é uma coisa que eu vou ouvir mais 10 anos, de certeza absoluta. Foram-se fazendo aprendizagens e há uma coisa que foi muito importante, para além desse princípio das pessoas se sentirem bem no teatro, foi haver sempre a representação de um resultado final. Pode não ser o melhor dos resultados, podemos não chegar a um espetáculo profissional impressionante. Cada pessoa tem o seu percurso e às vezes as pessoas que têm mais dificuldades podem parecer mais fracas, mas o percurso até foi maior do que as pessoas que poderão ter menos dificuldades. Mas sempre achei que era importante haver um resultado final, uma apresentação ao público, porque acho que é uma responsabilização para connosco próprios, para com as pessoas que nos estão a ver, para com o meio onde estamos inseridos. Daí isto corresponder, não é? 10 anos, 9 peças, porque é o segundo ano letivo, mas foi uma coisa que eu sempre fiz, que sempre insisti, é que de facto houvesse esse resultado desse trabalho. Portanto, começámos com os carnívoros, depois representámos o Deus, do Woody Allen. Nessa altura já eu contava com a ajuda da Carla Rodrigues e da Inês Machado, que foram de facto uma ajuda preciosa, porque em termos de produção ajudaram-me muito. Isto também é uma coisa que uma pessoa vai conseguindo perceber, porque quando nós tratamos das luzes, do som, dos cartazes, da ocupação do espaço, da exposição, quando nós tratamos de tudo, há coisas de facto que ficam para trás, não é? E com o tempo também fui percebendo que não se podia centrar tanto na minha pessoa e tinha de haver outro tipo de recursos, que é uma coisa que nós vamos trabalhando, tentado sempre ter assistências de produção, assistências de encenação, mais que não seja alguém que esteja ali a dar apoio. Fizemos o Deus do Woody Allen. A nossa linha foi sempre muito na linha do absurdo, mais dar para o cómica até determinado momento, mas fizemos o Deus do Woody Allen e enchemos a JJ Lajinha de penas. Pronto, chão, teto, tudo de penas. A arquiteta Maria Helena nem queria acreditar quando entrou na JJ Lajinha. Pronto, nós demorámos quase um mês a limpar aquilo, bem procurado. Eu acho que ainda há penas, assim bem procuradinho, porque pôr penas diretamente na alcatifa, por experiência própria, não é uma boa solução, não ponham. Portanto, fomos fazendo isso. Depois fizemos o Senhor de Porcenhaque, muita gente, 18 atores. Fomos para o grande auditório, mas é um espaço que é muito interessante em termos de condições, mas que tem uma boca de cena para teatro muito pequena para a dimensão do palco. E a distância entre a primeira pessoa e o palco é enorme, o que faz com que seja muito difícil fazer teatro em termos de projeção e de acústica no grande auditório, e esse é um motivo, com grande pena minha, que só lá fiz de facto uma peça, porque as condições são muito difíceis de representar. No Senhor de Porcenhaque começámos também a nossa história no Fatal, no Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa, no qual temos tido algumas representações e vamos algumas vezes, ou com peças, ou com performances, vamos tentando sempre participar, sempre que nós podemos e que vai sendo possível. Depois começámos a pensar juntos que era engraçado promover novos autores. Temos tentado sempre intercalar, pelo menos, não é? Para não ser todos os anos, intercalar, e surgiu o A Branco, que é uma pessoa que na altura não tinha nada editado, agora já tem livros editados, e surgiu a oportunidade de ele escrever uma peça para nós, uma coisa que ele tinha em marionetas e que decidiu adaptar para nós. Eu na altura achei o texto engraçado, continuo a achar, não é? E decidimos fazer uma peça que se chamava Coitos Interruptos. Eu já tinha 18 pessoas do Senhor de Porcenhaque, entraram mais não sei quantos, eles eram 26 ao todo. Decidi dividir o grupo, fazer aquilo que nós chamávamos carinhosamente a equipa A e a equipa B. E então foi um ano em que, com as pessoas que já estavam no grupo, fizemos um trabalho diferente,
um trabalho de escrita criativa, escrita em conjunto, nasceu a peça do Tempo. Foi também uma experiência engraçada, de repente agarrar em cabeças e construir uma peça, e fizemos o coitos com as pessoas que estavam lá. Também foi nesta altura que nós começámos a pensar que o teatro é um gerador de muitas competências e também multidisciplinar, com muitas áreas. Portanto, começámos a falar com amigos, conhecidos que poderiam estar interessados em colaborar connosco, a fazer bandas sonoras originais, a fazer os próprios desenhos dos cartazes, a fazer a fotografia, a fazer a multimédia que nós íamos tendo nas peças, coisa que se mantém até hoje. Portanto, rara é a peça que não tem música original, os fotógrafos são sempre pessoas que estão em início de carreira, ou que nos fazem um favor, não é? Ou que também desenvolvem, porque a fotografia de teatro é uma fotografia interessante, também desenvolvem competências nessa área, e tivemos diversas pessoas, inclusivamente o Daniel Barros, que nesta altura fotografou o Tempo e que, entretanto, estreou uma exposição no Barreiro com a nossa peça. Foi uma experiência muito engraçada passar lá 5 anos depois e ver as fotografias ampliadas. Foi muito engraçado. Voltámos a repetir a experiência de escrevermos nós a peça, com o morto é só um pretexto, os bivalves andam sempre aos pares e os tramosos são singulares, e este era mesmo o nome completo da peça, tinha título, subtítulo, era assim um nome grande. E em 2008 decidimos fazer a Cantora Careca, porque 10 anos antes, exatamente, tinha feito como atriz uma peça do Eugénio Ionesco, O Futuro Está nos Ovos, e sempre tive a ideia de voltar a repetir Ionesco, que é um autor que eu gosto muito, e portanto em 2008 fizemos a Cantora Careca, também fomos ao Fatal. Entretanto, voltando aqui um bocadinho atrás, peço desculpa, não sei se estou a ser coerente, mas logo em 2002, 2003 surge outro princípio do grupo, que foi interessantíssimo, que é levar a peça a pelo menos um sítio fora de Lisboa. Pronto. E acho que resulta de uma maneira extraordinária, é uma experiência muito interessante para as pessoas que vêm, porque efetivamente as ofertas fora de Lisboa não são as ofertas que nós temos na cidade. Portanto, o público adere muito bem, está muito interessado, está muito sedente deste tipo de eventos. E é muito engraçado pessoas que em princípio não iriam ao teatro, de associações perdidas no meio do nada, ver que as pessoas vão, nunca foram, mas acham engraçado e não é, dão comentários e participam, e é mesmo uma experiência muito engraçada de ver pessoas que nunca pensaram assistir teatro dizer: ai, mas isto é mesmo engraçado, afinal, uma pessoa ri-se e tudo, e participa. Portanto, também é uma experiência, e para os próprios atores terem de se adaptar a outro espaço, a outro público, a outra realidade, eu acho que também é gerador de um crescimento muito grande enquanto atores. Pronto, depois começámos uma época mais real, mais dramática, mais intrincada, onde fizemos o Últimos Remorsos Antes do Esquecimento, do Jean-Luc Lagarce, que é uma peça mais pesada, e o ano passado fizemos o lado B de A, de um autor desconhecido, que também me mandou uns textos. Normalmente as coisas começam assim, alguém me contacta, gostava de fazer qualquer coisa, eu faço uma avaliação, e por que não? O ano passado foi muito engraçado, porque foi uma peça onde eu consegui mesmo, e os atores, dar feedback, e o autor acabar por reescrever a peça conforme nós íamos dando as nossas opiniões. Este ano estamos a fazer O Céu Não Sabe Dançar Sozinho, que está em cena ali na JJ Lajinha. É uma peça que eu sempre também quis fazer, a adaptação dos Contos de Dom Jaqui, e acho que é um bom ano, uma vez que há 10 anos exatamente ele estava aqui a dar uma perninha no Me Escutem. É um bom ano para fazer esta adaptação, e está a ser uma experiência engraçada, porque não é uma peça intrincada, não tem os dramas psicológicos que tinha as dos pelo menos 2 anos anteriores. Portanto, está a ser para nós, acho eu, e para os atores também, eles poderão dizer, uma experiência de leveza, e uma experiência interessante de poder gozar com o texto de uma outra maneira do que quando temos de facto essas teias
e essa componente muito densa psicologicamente. Pronto, acho que esta questão do entretenimento e do grupo de teatro vai muito para além do que nós fazemos nos ensaios, do que nós fazemos nas peças, portanto, tem muitas competências envolvidas, tem uma componente educacional muito forte e o que eu posso dizer ao longo destes 10 anos, como disse eu, nem parecem 10 anos, não é? Há coisas que mudam, a nossa relação com o ISCTE já é diferente, a nossa relação com a Associação de Estudantes é tudo mais fácil, portanto, felizmente, portanto, isso é uma coisa muito positiva e, claro, também a aprendizagem que nós vamos tendo ao longo do tempo, mas o que de facto fica na minha memória é quando as pessoas, os ex-membros do grupo, e estão aqui poucos porque já estão tudo pessoas que trabalham, não é? Porque 10 anos, mas às vezes no Facebook ou quando envio um mail relativamente aos 10 anos do grupo, a resposta e o feedback das pessoas é sempre como algo que as marcou pela positiva. Portanto, penso que é um grupo que as pessoas não passam indiferentes e fiz ali umas coisas, de facto dedicam-se muito e é uma experiência que fica sempre como os bons tempos que nós tínhamos no grupo de teatro e eu acho que isso é muito importante. E pronto, acho que basicamente tentei não falar muito. Falaste com entusiasmo. Pronto. E pronto. Não sei, Fernanda, não sei, Filipe. Não queres ligar à Associação de Estudantes agora? Não sei, é indiferente. Isto é mesmo indisciplinado. Acho que o teatro é um bocadinho mais disciplinado. Também é improvisão. Exatamente, é um improviso agora. É indiferente. Agora é indiferente. Qual é que querem ouvir primeiro? Também pode ser assim. Ou pode escolher qual é o final. Olha lá. Escolha lá. Fernando, vá lá. Pronto, está bem, João. Olá, obrigado por terem aparecido, obrigado à mesa pelo convite. Pronto, o convite veio da parte da Isabel, já nos conhecemos há uns aninhos. O Unesco também teve a culpa, não é? E pronto, por onde começar? Eu tinha aqui uma cábula, só para não me perder no que quero dizer, não vai ser tanto, nem tão bom. É Isabel de ter perdido, não é? Também tinha. De qualquer das maneiras, antes de mais, parabéns à encenadora, a toda a equipa envolvida, aos atores que estão aqui na sala, faltam alguns, pelo vosso último trabalho, que eu fui ver. Não era para ver na estreia, não gosto de estreias, mas não tive escolha, estive mesmo aqui na estreia e não me arrependi nada, apesar da molha que apanhei a seguir. Mas pronto, não apanhei lá dentro. Como eu disse à Isabel, alguns de vós, está ali muito material para se divertirem com o céu não sabe dançar sozinho, assim, e toda a encenação e a disposição dos atores e dos vários quadros na sala está muito engraçada, e a própria disposição reservada para o público, eu não resisti a ir ver enquanto espectador, pronto, a ir para, como é que nós vamos chamar, para o fundo da cena, é? para o palco, vá, e estar ali, e foi muito engraçado, até tive que me controlar. Mas não vamos falar disso agora, Sr. Padre. Pronto, e parabéns, e espero que continue a correr bem e melhor ainda, porque tem mesmo muito material para se divertirem, e aliás, o teatro é muitas vezes, e acho que é essencial haver divertimento no bom sentido mesmo, de brincar com as coisas no bom sentido, em todo o processo, desde os ensaios até o próprio espetáculo. Pronto, brincar no, mas não brincar com o teatro. Pronto, voltando uns aninhos atrás, 2002, é engraçado que a Isabel ainda há dias me dizia que, quando foi os Carnívoros, o primeiro espetáculo do Escutem, parece-me que ela não... Eu não sei, eu continuo a achar que não me convidaste um mês antes. Eu não me senti como um reservista de penso rápido. É bom sinal, é bom sinal. Olha, sim, eu acho que também é bom sinal. E pronto, de qualquer das maneiras, assistei o desafio. Olha, nunca tinha participado num grupo de teatro universitário. Até agora foi a primeira vez e última, foi a primeira e última vez, porque fiz a licenciatura, mas vida de trabalhador estudante, como alguns de vocês devem saber, é bem tramada. Quando se trabalha o tempo inteiro e estudar e tentar não perder aulas, o pouquíssimo tempo que resta, que é a noite, para ensaios, é muito complicado. Eu não fazia um curso, não o tinha feito no tempo que fiz. Foi o tempo curricular normal, que agora são licenciaturas de 3 anos. Portanto, foi a única experiência e valeu muito a pena voltar a sentir aquele nervoso, aquela ansiedade antes,
O antes, não é só a estreia, bolas, vocês sabem, mas depende muito de pessoa para pessoa, mas aquela coisa boa do teatro amador. Teatro amador, mas com uma vontade profissional. Estamos lá, estamos preocupados, sentimos responsáveis por nós e por todo. E é engraçado, foi muito bom voltar a sentir. Irresistível, claro está, a concretização de um sonho, de uma coisinha que está tão em voga, que se calhar nunca deixou de estar na moda, que era sermos vampiros por umas noites. Portanto, vestir a pele de um vampiro, vestido de branco, para verter aí o esquema, também foi engraçado. Marinheiro e jogador, como eu lhe chamei, porque jogava as cartas deste vampiro. A oportunidade de voltar a trabalhar com a Ana, já tinham passado uns anos. Desta vez eu não tinha que empurrar fora do palco, como no excerto do hotel que fizemos. Antes, pelo contrário, ia ser dirigido por ela, encenado. Uau, como será? E pronto. E foi muito bom. Aliás, houve uma coisa curiosa que, pronto, tu sabes, não é segredo. Mas porquê que esta rapariga não está quase direções nenhumas? Mas estava a deixar assim à vontade porquê? Eles também sabem, acho. Pronto, mas se quiseres, depois falas disso. Eu sentia-me assim um bocado, vá lá, manda lá mais, manda em mim, pá, diz-me o que é que... Pronto, mas as coisas foram surgindo. Eu e o Bonjaki barra Ndalo, que era assim que aparecia o nome dele na altura, o nome dele mesmo, Ndalo Almeida. Estávamos ali, caídos de paraquedas, por assim dizer, o convidado e o não convidado, ganhámos o mesmo, meus caros. E portanto foi engraçado essa adrenalina e eu sentia que devia ter um bocadinho mais de direção, mas olha, ela também não me dava na cabeça porque senão estava satisfeita com o trabalho. Mas pronto, foi um grande prazer, foi muito bom e deu para assustar o público, é engraçado. Isso é uma coisa muito boa que aquela sala tem, o JJ Lajinha, que é, vocês com certeza já sentiram isso, vocês estão a representar o nível do público, o que é fantástico. E então, naquele espetáculo, nos Carnívoros, não sei se alguém assistiu aqui nesta sala, está bem. Acho que não. A movimentação, como agora acontece no último espetáculo que vocês estão a representar, nós praticamente sentimos o bafo do espectador, não é? Quem diz o bafo diz o susto, diz a gargalhada, diz a emoção. Às vezes as pessoas também, pronto, choram, etc., ou soluçam. Isso é fantástico e é uma coisa que nunca pode ser atingida num palco convencional, nunca da mesma maneira, claro, pode ser sentida de uma certa maneira, mas nunca da mesma maneira, como o auditório, que eu sofri uma vez, neste auditório oficial, o grande auditório. Como é que se chama? Chama-se Grande Auditório do Grande Auditório, pronto. E isso é impagável, principalmente se nós não tivermos medo e se tivermos confiança e segurança no que estamos a fazer, estarmos ali, porque não estamos a interagir, não estamos a tocar ninguém, não é preciso estarmos a tocar ninguém, mas estamos a sentir a pessoa ao pé de nós, não estamos a ver por causa das luzes, da penumbra do público, etc. Mas isso foi fantástico e acho que é uma grande vantagem de representar no espaço do Lajinha. Outro aspecto, ainda voltando aos Carnívoros, a grande heterogeneidade dos atores, todos muito diferentes, todos com as suas manias, todos com os seus achaques, com as suas pretensões a vedeta, no bom sentido, e foi engraçado também sentir as várias camadas de nervos que até nos esquecemos dos nossos, porque estamos ali, bola, está alguém mais enervado que eu, bem, eu já não estou enervado, pronto, e é engraçado. Não, mas também pelas pessoas que eram muito diferentes, como são, em todo lado, mas foi bom sentir e sentir-me aceito, não é? Porque, quer dizer, quem me conhecia só me dá e tu, os outros não os tinha visto e foi fantástico. Só se fica a ganhar. Se não me esqueço de nada. Pronto, esta parte já está toda. Agora, 10 anos passados, o que é que ficou? Bem, vamos fazer aqui uma cábulazinha das imagens mais fortes que me ficaram. Eu acho que assisti a todos os espetáculos. Acho. Tu marcaste uma cruzinha. Não faço ideia. O Deus do Diabo. Eu também acho que sim, mas não. Achas que sim? Mas não vou levar a falta. O Deus do Woody uma bicicleta que passa e umas asas de anjo. Foi como ficou mesmo, aquela passagem toda. Já isso diz qualquer coisa sobre as penas espalhadas, que felizmente não deu um ataque alérgico. O magistral, tenho que usar esta palavra, o senhor de Porcignac, baseado em Molière. Eu assisti à representação de Maria Matos e acho que também assisti aqui a esta. Mas eu lembro-me essencialmente é do Maria Matos. Que nós enchemos a sala com o Fatal. Ter o Maria Matos cheio, pessoas nas escadas e tudo. Foi uma experiência muito... Estão a ver também do Maria Matos, não é?
Estava cheio. Eu tinha pessoas ao meu lado, eu estava a fazer as luzes, faço sempre, e tinha pessoa, porque eu também faço sempre as luzes e dirijo sempre a sonoplastia, e tinha pessoas assim ao meu lado a ver a peça. Não é? Uma coisa abismal. Sem bocejar. Sem bocejar. Porque, pronto, o que me ficou desse espetáculo, por ressenhar, que foi uma encenação clara. Clara no sentido de precisa, com as cores frias, aquele ambiente daquele hospital. Hospício, sim. Sim, hospital psiquiátrico, sim. Não é? E pronto, tenho que destacar. Claro, viu-se o trabalho de atores com capital A maiúsculo, e tenho que destacar, e a Isabel sabe disso, eu, aliás, até escrevi depois uma carta ao Filipe Araújo, acho que ele, bolas, teve ali um momento dele, bem, este gajo, fantástico, teve um desempenho fabuloso. Tanto que ele hoje é ator, não é? Pois. A profissão dele é mesmo. Trabalha no Teatro Mosca e não sei se não é mais... Sim, ele vai fazendo trabalhos também com a Filomena em Sintra. Ok. Os últimos remorsos antes do esquecimento do Lagarce, considerei um desafio ao intelecto, mergulhado em palavras muito pouco utilizadas, mas eu perdi-me. Mas também é preciso muito para me perder. Então, no princípio do espetáculo, eu perco-me, estou a pensar no dia, como é que me correu o dia, e então, se a mensagem do espetáculo está nos primeiros 10, 15 minutos, ups, problema para mim. Qual foi o espetáculo em que tu tinhas jornais espalhados pelo chão? Espero não estar a fazer confusão. Folhas. Folhas. Eram folhas, do ano folhas, passado. não eram necessariamente jornais. Não eram jornais. Eram folhas. Eram folhas. Foi o ano passado. E tuas penas. Então as penas, as folhas são mais fáceis. Pois. São folhas. Foi São no último. folhas. Foi no lado B-dia. Pronto, e depois aqueles aspectos que são mais ou menos inerentes ao teatro, mas alguns mais particulares com a atividade que me escutem, que é tanta ação passada entre as cadeiras azuis e 3 placas de fibrocimento que ainda lá estão. Aquela porcaria é cancerígena. Mas pronto, é cancerígena se se partir e se inalar, etc. Tenham cuidado com aquilo também. Pronto, eu sou técnico já agora tinha que dizer isto. As luzes vermelhas e as... Não. Ups, se causar pânico já. Não vou causar. Não. Aquilo está controlado. Calma. Isto é pá. As luzes vermelhas e as sombras condimentando as penumbras, porque acho que são jogos que são... Qual era o espetáculo? Eu não apontei, eu não sabia o nome. Não quis estar a pôr um errado, prefiro perguntar-te aqui e assumir à frente de todos que não me lembro o nome do espetáculo, em que tinhas... Foi há 2 anos, acho eu. O diabo lá em cima, do balcão. O diabo lá em Tinhas cima. uma luz vermelha... Alguém, para mim tinha uma amor. figura diabólica. Era Pois é, mas para mim tinha uma figura diabólica. Era O amor era diabólico para mim. Mas aquela personagem tinha. Mas a personagem era quem? O amor, na verdade era o Era o amor. amor, mas- a Era o amor personificação. com essa... E a utilização do balcão e das luzes E a achei fantástico. inteligência, não era? Que tinha A um lado inteligência. do outro. Pois, é isso. Mas achei Era- que havia era do qualquer ano coisa passado ali. mesmo. Do ano passado. Fez demasiado teatro, desculpa. O crescimento dos jovens, assumindo novas vidas à nossa frente, porque é verdade. Vocês estão todos a crescer. Eu já não cresço. As novas propostas explorando novos espaços da sala e, mais uma vez, exemplo, o último espetáculo que vocês estão a levar à cena. Portanto, parabéns a vocês, todos, por esta maravilhosa década. Continuem o bom caminho, pelo menos mais 10 ou 20, com sucesso, felicidade e muitas digressões. E olha, tenho pena de estar cá mais gente, mas só faz falta quem está. E, portanto, estamos aqui e obrigado por terem vindo. Parabéns. E estão à vontade para pegar questões quando for a vossa vez, etc. Vou Há passar. muitos que não estão, mas nos podem estar a ver. Exatamente. Portanto, isso pode acontecer. Sim, a multimédia. Às vezes estar a ver afastam um as pessoas, bocadinho as mas pessoas. pronto, tá é bem. verdade. Pronto, se tiverem a ver isto e não tiverem a ver o futebol ou isso, já é bom. Acho que não há futebol. Não sei se há futebol. Ainda não. Acho que não há. É cedo. Sim, não tínhamos aqui os alvos. Senão eles sabiam. Não há, pois não. Acho que não. Filipa, na nossa Presidente da Associação, Eu, quando a Ana me falou de vir aqui falar um bocadinho sobre a relação do teatro e da associação, eu passei um bocadinho ao lado. Depois na agenda, mas pensei, ok, quando estiver mais perto, penso no que é que vai acontecer. Felizmente, pensei que era a semana passada, na quinta-feira, então tive tempo de preparar alguma coisa, não tanto tempo como gostaria. Mas pensei, ok, vamos falar sobre a associação, os laços, se vai ser um bocadinho chato, e decidi contar a minha história em relação ao teatro, porque eu não estou cá há 10 anos, na altura tinha 13 anos, portanto nem sequer estava no liceu, e pronto, cheguei ao ISCTE em 2005 e era calor, tinha 18 anos, entrei para a Economia
E no final do ano letivo, em 2006, vi uns cartazes, acho que no Aquário, falavam de uma peça de teatro com um nome esquisito. Me escutem, não era familiar e não percebi que era não sabia quem eram, nem sabia o que é que seria fazer ao certo. E em 2008, quando entrei para a associação, percebi que era um grupo de teatro feito do ISCTE, para do ISCTE, e que ensaiavam no ISCTE todas as semanas, durante mais uma vez por semana, não é? Duas. E em 2009, quando integrei a direção, a coordenação da associação, fui vice-presidente, aliás em 2010, fui ver pela primeira vez a peça lá do BDA e fiquei muito surpreendida por vários motivos. Primeiro porque não sabia que havia tantas caras que passavam no pátio que faziam teatro, e depois porque surpreendentemente algumas das caras com quem eu falava, que não estão presentes aqui, eram bons atores, não sei, temos a ideia que os bons atores estão nos grandes teatros e que estão na televisão e afinal não, estão tão perto de nós e são colegas que no dia-a-dia estudam e que vejo o caso do André que toca e se calhar tinha visto o André tocar ali no bar, mas não tinha visto o André fazer teatro e achei massa. Também me lembro do Diálogo e lembro-me daquele menino que eu não sei o nome, a fazer um riso muito assustador, a sair do fundo do Jorge da Lajinha e assim eu assustei-me e achei o máximo. E só hoje não, quando a Ana me disse é que eu percebi realmente em 2011 que o Me Escutem fazia tipo 10 anos e pronto. E isto para tentar explicar a relação que eu acho que a associação tem com o teatro, mas aquilo que falei com os dirigentes, uma relação de evolução que tem vindo a crescer. Ou seja, eu entrei aqui e não sabia o que era e hoje tipo, estou ligada e percebo e já pensei mais que uma vez, gostava de integrar o teatro, mas não sei se tem assim tanto jeito como alguns meninos que lá estão. Jeito é subjetivo, não é? Mas eu sou muito tímida, eu facilmente coro e fico muito nervosa, as minhas mãos transpiram, eu estou a falar para meia dúzia de pessoas, colegas aqui, colegas que eu encontro no pátio e possivelmente com quem bebo café e fumo cigarros lá fora e eu estou nervosa, portanto não sei até quando é que a minha prestação no teatro é assim uma coisa muito benéfica para o grupo. Mas pronto, eu acho que o teatro é... Não sei, aquela forma como eu vejo é como uma forma de desenvolvimento de competências, porque eu acho que nós, neste momento, isto é muito alunos que vêm para aqui, ou a grande parte de alunos que estudam e se vão embora e não crescem, não acrescentam valor às empresas e às associações para onde vão trabalhar quando terminam o curso. E acho que é importante haver este tipo de grupos. A tuna, o teatro, apesar de coisas muito diferentes, coisas que nos levam a desenvolver competências para além daquelas que são as curriculares. E eu espero que a associação, por mais 10, 20 anos, continue a apoiar o teatro e que se consiga, eu comecei, lá está, nunca tinha ido e ao final de 5 anos aqui no ISTEF é a primeira peça de teatro, ainda não fui a esta porque não tive a oportunidade de ir na sexta, mas gostava muito de ter ido, mas na próxima sexta, não esta, está prometido que vou trazer alunos fora do ISTEF porque realmente eu acho que têm valor e que trabalham um ano para realmente, que merecem que as pessoas hoje venham ver. E espero que a associação continue a apoiar e comece a trazer mais dirigentes também a assistir às peças e a integrar e a fazer com que o teatro cresça. E pronto, é isto. Pronto, eu só queria acrescentar nesta relação, que alívio, que é muito importante, a relação que foi estabelecida entre o grupo de teatro e a associação e a instituição ISCTE. Porque nas nossas andanças, não é o festival, mas no Festival de Teatro Académico de Lisboa, temos contacto com muitos grupos de teatro. E há muitos grupos de teatro a passar dificuldades e sem conseguir apresentar os seus trabalhos, o que para mim é uma coisa muito triste, porque acho que é o básico, não é? E temos grupos como o Grupo de Letras, que é histórico, não é? Sem espaço para trabalhar, que eu acho que são coisas que me doem, não é? Porque acho que é uma coisa que traz tanto valor e é tão evidente que traz tanto valor que de facto que me entristece bastante. Portanto, desde o início que a Associação de Estudantes nos apoia, e isso é um apoio muito importante porque naturalmente nós não conseguimos autofinanciar-nos, não é? Seria bom que conseguíssemos, mais pessoas vinham ao teatro, mas de facto não conseguimos, e o próprio ISCTE, o facto de nos facultar instalações, de nós temos um mês a JJ Lajinha fechada e temos as instalações para ensaiarmos e nunca nos foi bloqueado o acesso, portanto, também vem de uma relação de confiança, porque nós também, ao longo do tempo, vamos mostrando que somos dignos dessa confiança. Mas é importante porque isso também faz com que haja um crescimento do trabalho que estamos a fazer. Era um bocadinho como eu estava a dizer há pouco. Se por um lado acho que de facto
ter muitas preocupações faz com que nos desviemos do essencial, que é a formação e é a realização e é a gestão deste grupo. Por outro lado, imaginemos que ainda me teria de preocupar com não ter dinheiro, para não ter um espaço para apresentar, não ter um sítio para poder mostrar o nosso trabalho, não haver condições, portanto, acho que é muito importante. E isso, de facto, acho que nós temos, é de parte a parte, claro, não é? Mas tem sido duas parcerias muito felizes, tanto com a ISCTE como a Associação de Estudantes, e estas coisas têm de ser ditas. E eu escrevi um artigo para o Festival de Teatro Académico de Lisboa, não sei se foi o ano passado, se há 2 anos, em que eles perguntavam exatamente isso, quais eram as condições. E todas as pessoas ficaram muito impressionadas, que leram o artigo, ficaram muito impressionadas da parte deles, com a nossa capacidade de diálogo e de falarmos, e de repente o teatro não são aquelas pessoas que vão para ali para a cave fazer umas coisas, e integram, e há uma participação, e somos ativos, e às vezes mais conhecidos lá fora do que cá no ISCTE, não é? Porque também há essa questão, de repente as pessoas não associam ao nome, ou não sei se há dificuldade, acho que a informação é tanta que uma pessoa já não olha para as paredes, não é? Mas terá a ver com isso, e também o facto de termos aqui esta conversa e termos esta exposição também foi muito positivo para a divulgação do grupo de teatro, que pelo menos as pessoas passam e apercebem-se que há aqui uma movimentação e perguntam, e é bom nesse sentido. Pronto, era só. Eu, em termos de ISCTE, como disse, eu não estou cá há muito tempo e não estou sequer nos primeiros do grupo, mas tenho percebido que é, pela liberdade que nós na biblioteca também temos em desenvolver atividades que não são exatamente as tradicionais de uma biblioteca, e temos essa liberdade. Portanto, eu nunca tive qualquer problema, desde as coisas da arte, e temos feito aqui coisas muito estranhas. Eu recordo-me que em determinada altura tivemos uma exposição de kimonos, a Conceição lembra-se, que eu não estava cá na altura da montagem, foi-me dito por alguém que quase parecia a alfaiataria moderna, e eu fiquei aflita e pensei, meu Deus, ai, as minhas montras da biblioteca transformadas na alfaiataria, eu vou ser chamada por isto aqui logo. Muito bem, não era nada, é uma senhora que faz kimonos, que são quase peças de arte únicas, e a própria forma como apareciam os kimonos tinha a sua arte. E depois aquilo não era de forma alguma uma montra de alfaiataria moderna, mas pronto, às vezes há assim umas mentes, e eu fiquei muito aflita. Portanto, temos feito coisas muito diferentes, desde expor coisas ligadas a Cercis, portanto, temos feito muitas coisas. Isto só para vos dizer que eu acho que esse espaço de liberdade que nós usamos aqui, portanto, o ISCTE é a ti e a Filipa como aluna sentirá isso, como tendo uma cultura até bastante informal, as pessoas estão muito próximas umas das outras. Eu acho que às vezes o informalismo em excesso também pode não resultar muito bem, mas o facto é que nós estamos muito próximos uns dos outros. Eu, quando digo isto, digo nós, dos alunos, os alunos dos professores, os professores dos funcionários não docentes. Portanto, há aqui um ambiente que eu acho que é muito, muito bom, muito facilitador da concretização de coisas, não é? Porque as pessoas normalmente a disponibilidade que têm para aceitar um desafio, para concretizar uma ideia, é logo, vamos lá ver como é que conseguimos fazer, o que é que cada um precisa de dar, etc. É uma verdadeira colaboração. E penso que para quem está nestas áreas e para quem quer ter um trabalho sustentado e com continuidade, é muito importante que haja esta disponibilidade, porque isso garante alguma estabilidade. Quer dizer, é complicado as pessoas estarem a pensar como é que vai ser o próximo ano. Quer dizer, as pessoas têm garantia de continuidade, e o trabalho que a Associação tem feito, e o facto de, lá está, mudam as presidências da Associação, vêm pessoas diferentes, mas o trabalho não é contestado. Eu penso que para isso também contribui muito aquilo que a Ana Isabel dizia, que é a vossa aposta em dar visibilidade ao trabalho feito. Eu acho que só fazer não chega. É preciso mostrar que se faz, é preciso divulgar. E no nosso contributo, por exemplo, enquanto biblioteca, o poder fazer a conversa, vocês terem querido fazer a conversa ou ter a exposição, é mais algo que ajuda a divulgar, a dar a conhecer, portanto, e isso também ajuda a que as pessoas percebam que não é propriamente uma brincadeira, que ali está, é um trabalho. E do lado do ISCTE, acho que a aposta claramente é em várias coisas que acontecem, é no fundo que o ISCTE seja o tal
espaço onde os alunos vêm buscar um conjunto de saberes, com certeza, mas onde, sobretudo, as pessoas têm que desenvolver competências, porque as competências é que depois são importantes até em termos de empregabilidade, das empresas, seja onde for. Portanto, e o teatro eu acho que pode ajudar muito. Eu estava a ouvir a Filipe e estava a achar engraçado quando dizia do frio e do não sei quê. Há pessoas que dizem que o teatro até ajuda para desinibir. Portanto, eu estava a achar engraçado, pronto, e estava a pensar em coisas que tinha lido e tinha ouvido, de pessoas às vezes muito tímidas, muito não sei o quê, que depois ali aquilo é como que desabrocham. Já ouvi histórias dessas, portanto, se calhar... Nós temos experiências todos os anos, por isso é que eu digo, é 95% de trabalho, 5% de talento. Exatamente, portanto, se calhar, com trabalho... Portanto, isto também para incentivar a nossa presidente da associação e eventualmente aceitar aqui um debut artístico, porque se calhar pode até ser interessante. E pronto, e, portanto, eu como vos digo, portanto, não estando cá há tanto tempo no ISCTE, estando há menos tempo, mas tendo passado por outras organizações, por outras instituições no setor, portanto, no setor Estado, e acompanhando e percebendo o que é um bocadinho a cultura de uma organização, eu acho que aqui o ISCTE me dá às pessoas, eu sinto, posso falar por mim, mas dar-nos algum terreno para nós lançarmos umas sementezinhas, para as podermos ir crescer e dar-nos tempo para ver os frutos. Quer dizer, eu acho que esse trabalho de continuidade, isto não é feito assim aos pulos, nem assim uns fogachos, nem umas modas, há um trabalho aqui continuado que eu acho que é muito importante. Estava a olhar para a Conceição e estava a relacionar com a cabeça. Foi exatamente este tipo de discurso que eu fiz à Conceição quando a desafiei para vir para o ISCTE. Porque lhe disse que isto era uma biblioteca universitária, nós conhecíamos de outro tipo de biblioteca, isto é um público diferente, o ensino superior muda, como sabem, muito, e profissionalmente nós também temos que evoluir, não é? E, portanto, o facto destas alterações, no fundo, constituem hipóteses de crescimento profissional. Temos que fazer coisas novas, ou fazer o que fazíamos, mas de outra maneira. Eu, na altura, lembro-me que falei com ela e disse, olha, isto aqui, pronto, não só é ensino superior, como ainda por cima é uma casa que tem uma cultura que eu acho que é muito engraçada, muito interessante, pronto, em que não corre sempre tudo bem, pois com certeza que não corre, eles não me pagaram para vir aqui fazer a apologia do ISCTE, mas é verdade que há muita coisa que corre bem, e esse espaço que há de liberdade depois da nossa parte tem que ser contrabalançado com muita responsabilidade, não é? Porque o espaço existe, agora cada um de nós depois tem que saber quais os seus limites, e acho que isso que é muito interessante, e portanto acho que o grupo de teatro, e vocês conseguirem viver este tempo todo e fazer estas coisas todas, acho que tem muito a ver, claro, com a orientação que foi dada, e percebe-se pela exposição que a Anitta fez, que há aqui uma orientação, nada aconteceu por acaso. Vocês tomaram opções, mesmo quando fizeram as duas equipas, A, B, quando decidiram o tipo, se calhar, de peças que iam representar, de autores, etc. Eu acho que isso, e acho que a questão de dar visibilidade ao trabalho, para mim é fundamental em qualquer atividade. Não basta fazer, nós temos que dizer que fazemos, temos que mostrar, e é importante, porque para divulgar e até para melhorar. Porque depois a crítica a que somos sujeitos, não é? Nós às vezes não mostramos porque não queremos a crítica, mas a crítica, quando bem feita, quando não é preconceituosa, quando não visa atacar as pessoas pelo ataque simples, mas no sentido construtivo, é isso que ajuda a melhorar. Portanto, ninguém tem que ter medo de se expor, e numa área como o teatro, quer dizer, as pessoas vivem no teatro e na música, vivem de um público, não é? Uma exposição. Exatamente, uma exposição. Portanto, acho que isso que resulta muito bem. E pronto, eu não sei se o Fernando foi o tal, se entrou como suplente, como a reserva, como não sei o quê, mas pelos vistos, como aqui chegou não foi muito importante, porque aqui continua, e portanto isso acho que é o aspecto mais importante, não é? E a continuidade. Agora não sei se tem alguma questão a colocar, eu vou pedir desculpa, porque eu até já estou aqui, já estou a pisar o meu risco, porque eu hoje tinha mesmo assim, até tinha que ir à Conceição, mas depois as coisas também nos interessam, nós vamos ficando mais um bocadinho para além do limite, vou ter mesmo que sair, mas o facto de eu sair não quer dizer que agora não continuo a conversa, porque se calhar também há uma parte interessante, que eu percebi, entretanto, que estão aqui pessoas que estão ligadas ao grupo, e se calhar também têm alguma coisa a dizer, podem aproveitar, não é para fazer as reclamações, são para dizer as coisas. Como vocês fazem depois, no futuro ficou aqui gravado, mas é muito chato. Pronto. Mas é mesmo informal, como veem, portanto estamos a gravar, isto vai ficar depois e portanto o registro é muito informal e é isso que se quer, dentro da tal cultura que eu referi, que acho que é de manter. E eu, portanto, só aproveito para dizer que venham mais iniciativas, desafiem-nos, nós também queremos. Não prometo debutar como a atriz, não tivesse agora ter sucesso na minha vida, mas também vou ver a peça, isso também vou lá aparecer de certeza absoluta, tá bem? Para vos ver, está bem? Até porque não sabia da existência do grupo. E já cá estou, está a ver? Lá está, eu preciso disto para eu saber. Ou seja, podíamos identificar e fazer aqui um estudo sobre o problema da comunicação na organização, não é?
Eu só queria acrescentar, porque de facto eu esqueci-me de falar nisto e eu acho que eu tenho mesmo de ser falado, que é o nome do grupo. Me não é? escutem. Me escutem. Já percebi. Pronto. Nós estávamos na JJ Lajinha, primeiro ano, estávamos a olhar e a JJ tem aquela placa à tábua de cimento, pronto. De fibrocimento, portanto estava a dizer. Isso vai ir para a minha chão. Esse é que é o problema. Não fica todo categorizado. E quando está tudo para cima, tem umas letras verdes a dizer ISCTE. E nós andávamos às voltas. E agora, porque eu gostava que fosse um nome diferente, que não fosse Grupo Teatro do ISCTE ou Grupo qualquer coisa, não é? Gostava que fosse qualquer coisa diferente. E então andávamos ali às voltas. E a culpa disto é de um rapaz brasileiro, que era ator no grupo, que estava cá a fazer a licenciatura, e começa a olhar e começa a fazer uns rabiscos num papel com a palavra ISCTE. E daí o me escutem, não é? Que quer dizer me escutem aquilo que nós temos para dizer. Mas de facto não é uma associação fácil, não é? Daí ser. Mas entram é um as palavras desafio. ISCTE, exatamente. Mas entra a palavra ISCTE, portanto, e graficamente também achei que era bonito porque acaba com M, inicia com M, por aí fora. Portanto, só para explicar que o porquê do grupo, e tenho de dizer que foi o Alexandre Versolado que o batizou e achámos todos bem. E assim ficou. E a última coisa que queria dizer, já agora por causa da divulgação, pronto, para além daquilo que foi feito nesta altura pontual, como vi que vocês também têm outras, portanto fazem a apresentação da mesma peça, mas vão para outros locais, nós, pronto, normalmente andamos à procura de coisas para colocar na página dos eventos, para divulgar coisas, e várias, desde conferências, também pode ser coisas relacionadas com o teatro, portanto, quando quiserem, também podem mandar-nos essa informação, porque nós colocamos na página da biblioteca, também temos um Facebook que é muito visitado, aliás temos tido pedidos para nós no Facebook da biblioteca para promovermos o Facebook do ISCTE, porque temos muitos amigos, não é? Ali a Conceição também faz assim com a cabeça, por isso é verdade. Portanto, a informação exatamente, a informação que vocês nos mandarem nós também divulgamos com todo o gosto, porque apesar de existirem muitos canais e as pessoas, há uma coisa que tenho muitas dúvidas que às vezes funciona, que é o bendito do mail. Porquê? Porque nós recebemos tantos mails que depois começamos a apagar, a mim acontece, então quando estou fora durante algum tempo, depois começo a apagar e apago até coisas que não devo. Mas coisas assim nas redes sociais, como as pessoas agora veem muito, se quiserem nós estamos disponíveis e também nos interessa, como é óbvio, para alimentar com coisas novas, porque é às vezes o que também leva as pessoas a consultar a página e ver que novidades é que existem, e vão à parte dos eventos e veem. Portanto, também vos podemos ajudar naquilo que acharem, tal como aqui na nossa associação, que temos que conversar. Eu aqui tenho com a Filipa a conversar, está bem? E obrigada novamente. Agora, deixo-vos, não é? Podem ficar aqui o tempo que quiserem e a Conceição fica. Depois, no final, a única coisa que vos peço, embora sejam poucos, é aquela coisa normalmente chata, que é aquele questionáriozinho que vocês receberam. Pronto, que nós gostamos de ter avaliação daquilo que fazemos. Não é só porque nos pedem, é porque gostamos mesmo de ter também. É a nossa exposição pública. E pedia-vos que preenchessem, pronto. E depois nós voltamos a falar, está bem? Pronto. Obrigadíssimo. Obrigada a nós. Não sei se vocês têm comentários. Não podem intimidar, certamente o teatro não pode estar intimidado. A exposição foi montada pelo João Caseiro, portanto, aquela pessoa. Eu tinha uma pergunta, mas já respondeste, se lembraste de tempo, que era o nome do grupo. Que tanta confusão dá, não é? Porque as pessoas, cada pessoa diz da sua maneira. E não é um medicamento. E não é um medicamento. Tens a agradecer ao português do Brasil. Exatamente. Tem que ser com pronúncia brasileira. Não sei se mais alguns atores têm alguma coisa a dizer. Já a câmara. Não sei como estão pessoas conhecidas e já todos sabem, mas já é muito importante, claro, para ter esta possibilidade de participar no teatro enquanto faço o meu curso, e acho que é mesmo importante para o meu desenvolvimento, porque é um dos meus sonhos também, é fazer teatro, e é sempre bom ir crescendo ao parte e conciliando mesmo com o meu curso de Sociologia, é sempre possível encontrar algumas pontes entre estas duas atividades, e como grupo acho que funcionamos sempre muito bem. Eu entrei há 3 anos no grupo e fiz grandes amizades com todos. Acho que se
funcionamos mesmo muito bem com o grupo e pronto, é tudo que eu tenho a dizer. E pronto, acabou. Desliga a câmera. Vocês não têm mais questões? Comentários? Não? Não, eu talvez pedisse à fundadora e essa fazer uma espécie de balanço entre o positivo e o menos positivo destes 10 anos. Quantos amigos perdeste? Quantos ganhaste? A Rita dizia que fez amizades a ser usada a isso, ou seja, se o balanço é o sentido das amizades, é o assim, mas... Fiz muitas amizades que vão durar para a vida toda, espero eu. Portanto, o grupo vai muito para além daquilo que são os ensaios, não é? Considero que muitos dos meus atores são meus amigos, não é? Portanto, isso é muito positivo. E sei que houve relações que começaram no grupo e que pessoas que vivem juntas, não necessariamente rapazes e raparigas, mesmo amizades, pessoas que trabalham juntas, pessoas que mudaram o seu rumo profissional. Portanto, eu acho que esse impacto é sempre positivo. É um trabalho de continuidade, não é de repente num mês que se faz, não é? É ao longo dos anos, mas tem sido uma experiência muito positiva. Para mim tem sido uma evolução muito grande. É também um crescimento, não é? E há coisas que de facto que fazia que hoje nunca faria, mas aprende-se também é com os erros que se vai fazendo. E o que pesa não são as coisas negativas, que também as houve quando nós temos 10, 15, 20 pessoas a trabalhar no mesmo espaço sobre um texto com todos os nervos à mistura, com tudo o que é o fator da exposição. Claro que houve alguns momentos de tensão, digamos assim, mas não é de todo o que fica na minha memória do grupo, não são esses momentos, nem sequer são os espetáculos. O que fica na minha memória é a evolução das pessoas e o ver a diferença das pessoas e ver o sorriso das pessoas e o contentamento. Isso é que fica na minha cabeça e é por isso que parece que foi ontem, não é? Que passam assim 10 anos e isso ultrapassa tudo de mal que uma pessoa possa passar, a todos os stress, a todos os problemas, vale muito a pena. E pronto. Olha, posso-te perguntar uma coisinha? Como é que surge... o que é que leva o grupo a escolher ou a optar por textos de autor? Serem vocês a escrever coletivamente, vocês, a equipa que está integrada a cada ano, que passa, se é uma ótica de, bem, então já passaram 3 anos, vamos fazer um texto de autor. Ou se é porque tu sentes que existe essa predisposição, energia, vontade assumida pelo grupo de atores com que estás a trabalhar nesse ano. Como é que isso surge? É uma vontade acima de tudo tua, porque estás farta de estar a contactar a Sociedade Portuguesa de Autores, por causa dos direitos, e que vocês não têm dinheiro, ou se sentes que acima de tudo é preciso um input da parte dos teus atores para escreverem também, para contribuírem para além de representarem, com tudo o que isso implica. Como é que há algumas peças aqui, não é? Há algumas escritas, como o Morder São Pretexto, mas como é que é o lugar que ocupa, como é que é feita essa escolha e se alguns destes meninos, por exemplo, que estão aqui meninos e meninas, que estão na sala, expressam essa vontade, mas desistem logo, se surge essa proposta de 1 ou 2 atores todos os anos, se podias falar um bocadinho sobre isso. A ideia é sempre, quando eles entram no grupo, entram por um período presumível de 3, 4, 5 anos, não é? Normalmente, há pessoas depois que ficam mais e ainda bem, mas normalmente, e a ideia é que eles passem pelo máximo de experiências possíveis dentro do grupo. Dentro dos atores que eu tenho, do ano anterior, penso na peça do próximo ano, a pensar, se nós fizermos uma peça muito rígida, de autor, em que não podíamos fugir ao texto, em que tínhamos de fazer aquilo que estava ali escrito, tintim por tintim,
vamos agora experimentar outra coisa. Vamos tentar escrever nós, vamos tentar algo de escrita criativa, ou vamos pegar num autor em que nós possamos modificar o texto. É sempre na perspectiva de tentar que eles tenham o máximo de experiências possíveis. É assim que é feita a minha escolha. É com as pessoas que eu sei que tenho do anterior, por isso é que a peça só é decidida em fim de dezembro, início de janeiro, que é fechada, exatamente porque até essa altura estou a fazer uma avaliação daquilo que eles querem, do que precisam, porque às vezes podes escolher uma coisa, não é? E não ter nem a capacidade, nem ser a melhor opção para o teu crescimento naquele momento. Portanto, tento ver dentro dos recursos que há e da vontade deles e do que os faz crescer mais, tento escolher nesse sentido. É sempre assim a perspectiva. À exceção deste ano, que eu queria mesmo que fosse o Onjaki, mas por isso porque acho que era especial. Fazia 10 anos. Fazia 10 anos, exatamente. Eu tenho uma pergunta referente à gênese do grupo. Quando o grupo foi criado, primeiro, foi fácil ter pessoas? Porque eu tenho a ideia que já tinha havido um grupo no inscrito. Sim, já. E esse ato entre o primeiro grupo e o segundo, depois foi fácil haver pessoas? Eu só percebi que já tinha havido um grupo no Esté tempos mais tarde, quando estava na sala de teatro e entra uma pessoa a dizer que era do grupo anterior e eu fiquei assim, nem sequer sabia. Portanto, foi uma coisa que não me chegou, foi relativamente fácil, sim. Apesar de, também, se calhar por inexperiência minha, hoje em dia eu já tenho aquela conversa com as pessoas do atenção, isto agora é muito bonito, mas isto vai apertar, não é? Quando for a altura da peça, são mais ensaios, há uma responsabilidade e na altura entrou muita gente e saiu muita gente logo, não é? E tanto que saíram atores mesmo um mês antes da peça. Portanto, mas sim, foi relativamente simples. As pessoas procuram o teatro. Sim. E continua a ser? E continua a ser, sim. Apesar de haver esse fator, não é? Que de repente as pessoas até entram para o teatro, mas é bom para nós, também é uma seleção, não é? E aquilo é muito engraçado, mas de repente implica que não posso ir jantar naquele dia, não posso estar com os meus amigos e tenho de ir ao ensaio, e esta obrigação também faz com que as pessoas façam as suas opções. Para mim não é desistir, é simplesmente optar por um caminho diferente e as pessoas têm essa legitimidade e ainda bem, por isso é que também nós começamos a trabalhar as peças em janeiro, que é quando, efetivamente, ok, estas pessoas são as que podemos contar ou não, portanto é feita essa opção, mas inicialmente entra sempre muita gente no grupo, sim. Inicialmente vem muita gente, nem todos depois ficam. Mas também as pessoas são livres de vir, fazer um ou outro exercício, estar em vários ensaios e depois não fazer a peça. Não é obrigatório que todas as pessoas que estejam no grupo depois façam a peça. É claro que perdem a grande parte do trabalho, não é? A parte mais bonita e mais evolutiva do trabalho, mas é possível. Desculpem lá, isto é um bocado atípico, mas eu estou cheio de vontade de fazer perguntas. Portanto, não é muito normal ir a conferência e ver que um dos membros da mesa está só a chatear. Bem, posso avançar? Dá-me licença? 2. É uma para cada uma de vocês. Não se escape. Filipe, Clara primeiro, fazemos o teste e pronto. Então responde quem quiser primeiro, não é? Isabel, naquela sala, que é a sala que é, com as limitações que tem, com certeza, apesar de tu já teres usado até o balcão e tudo, e agora usas de outra maneira também o espaço e obrigas o público por cima das escadinhas. E ainda hei de usar de outra maneira, completamente a minha pergunta diferente. vai nesse sentido. E já passaram 10 anos e 9 trabalhos, não é? Portanto, 9 realizações diferentes, 9, 10, que seja. Como é que é? Tu achas que aquela sala ainda oferece muitas possibilidades em termos de cenografia? Ou não te preocupas muito com isso, porque já estou a ajudar na resposta, ou talvez não, em função do trabalho que possas vir a realizar com o grupo? Ou seja, pronto, se para o ano, imagina que para o ano vem queres fazer Shakespeare.
Não sei se é assim tão difícil. Mas. Bem feito, Não, é. então posso fazer de outra maneira. Não sei o quê. Ou se será tanto em função do texto, ou se já começas a ficar um bocadinho preocupada. Passaram 10 anos, consigo ainda mais fazer com esta sala? Pronto, esta é a pergunta para ti. Para a Filipa, eu gostaria muito de saber, porque não sei, já falei disto um bocadinho com a Isabel e tal, mas já agora diretamente, para saber, à séria, que tipo de apoio é que realmente a Associação de Estudantes consegue prestar, ou ter capacidade para prestar ao grupo de teatro que o escutem, nomeadamente quando eles apresentam algum espetáculo fora daqui, fora da cidade, tal itinerância, se existe esse apoio também aí ou não. Isso não existe, pronto. O que é que existe aqui em termos de apoio? Se é sala, se é mais alguma coisa, olha, nem que seja um grande afastado. Tentar perceber um bocadinho como é que é esse apoio e se tem sido mais ou menos o mesmo, pelo menos desde o tempo em que tu estás aqui. Não te vou obrigar agora a saber, calma. Pelo menos desde que tu estás na associação, pronto, responde quem quiser primeiro. Se perceberam bem as perguntas, se não perceberam, estejam à vontade. E vou-me calar, não pergunto mais nada, é com vocês a seguir. Queres por ordem? Responder primeiro? Força. Aquela sala ainda tem muito para explorar, não é? Também não andam aí espaços aos pontapés para fazer teatro. Vamos pôr as coisas na devida perspectiva. Mas eu ainda tenho muitas ideias para aquela sala. É verdade. Posso não ter textos. Encher o chão de outra coisa qualquer, não é? Não, mas se eu achar que há efetivamente a necessidade de avançar para outro tipo de sala, é uma sala que eu gosto muito. Já de facto, já houve pessoas que disseram que nós perdemos em trabalhar ali. Eu não concordo, não consigo concordar e já refleti imenso sobre isto. E há pessoas que dizem, vocês deviam estar numa caixa negra, que é aqueles palcos todos pretos, que é mesmo um quadrado. E eu não consigo concordar. Acho que aquele espaço tem muito interesse. Mas também, se vir que é um espaço que não nos traz mais grandes valias, é uma sala que pode ser adaptada, não é tão complexo assim ser adaptada e transformar aquilo numa uns andaimes e tal. Sim, basta prolongar o palco e pôr umas placas pretas, não é uma coisa que não se consiga fazer. Portanto, e cá está, estou a dizer isto porque também já pensei nisso. Tu sabes que não é uma sala de teatro, temos efeitos, não é uma sala de teatro. Mas isso é subjetivo, não é? Claro. É que é uma sala de teatro. Sim, é onde se faz teatro, não é? Depois, lá está. Portanto, mas sim, mas eu acho que gostaria de experimentar fazer ali uma caixa negra. Agora dizer, mudar de instalações, por exemplo, utilizar o grande auditório, acho um espaço muito que não está mesmo adequado para teatro e eu gosto dessa respiração, eu gosto desse contacto com o público. Acho que é uma das grandes mais-valias, é as pessoas sentirem-se envolvidas de uma maneira que tu num teatro convencional não tens esse envolvimento. E eu acho que é muito importante, mas sim, gostava de experimentar, acho que não é assim uma coisa nada de extraordinária, acho que é execuível e pode-se vir a fazer parte dos nossos planos. Ir para outro sítio, teríamos de ver dentro do ISCTE e como tu sabes não é fácil, não é? Como eu referi há pouco, há grupos que não têm mesmo espaço para trabalhar, portanto temos de ver dentro do que temos o que conseguimos fazer. Mas mesmo dentro daquela sala sem mais nada ainda há muitas outras opções. Muito bem. Estavam a falar sobre os grupos que não têm condições. Eu não sei se é psicologia, se é letras. Sim, que está cá. É psicologia. A psicologia, não é? Pronto, eu não conheço pessoalmente. Não sei se estava. Estiveram no ano passado e este ano tentaram até, não sei, dezembro encontrar um espaço, mas eles ou dezembro ou janeiro encontrar um espaço, eles não conseguiram mesmo. E a faculdade não permite mesmo, não tem condições, não sei se não querem dar, se não têm mesmo, mas não dão condições e eles, pelo menos tentaram vir para cá outra vez, queriam o João da Lajinha para ensaiar, nos dias que vocês não ensaiassem. Mas mesmo, lá está, o ISCTE é generoso e não cobra ao teatro, também se calhar por estar ligado à associação de alguma forma e pronto, eles ia cobrar tipo, o espaço
pela utilização. Não é? Isto é Claro. justamente a tentativa de rentabilização ao máximo dos espaços e pronto, ter dinheiro para continuar a existir isto que tem. Nós, que eu saiba, desde que eu estou envolvida na parte mesmo de tomadas de decisão, eu julgo que nunca foi negado nenhum apoio mesmo para fora, eu acho que não. Ou seja, a carrinha emprestada, ou seja, dinheiro para combustível. Normalmente o Cana pede, eu acho que foi sempre cedido, lá está, pelo reconhecimento do valor do grupo de teatro. Se calhar quando eu entrei para a associação e soube que eram gastos de alguns euros, algumas centenas de euros com o teatro, eu não percebi bem o porquê. Mas se calhar hoje, 4 anos mais tarde, e envolvida na tomada de decisão, acho que faz sentido. E acho que sempre que é necessário, sempre que for necessário, e pelo menos enquanto eu lá estiver, enquanto a direção for de continuidade do Lista U, acho que não vai haver, Propaganda. Não é propaganda, não é? Eu só posso garantir, pelo menos as linhas pelas quais eu me rejo hoje, eu não vou estar envolvida na próxima lista, portanto. Mas eu rejo um bocadinho pelas linhas orientadoras há 4 anos atrás. Foi um presidente diferente, eram pessoas diferentes, e há 10 anos eu sinto que essas pessoas seguiram a linha de quem começou, mais ou menos, e, claro, atualizando, mas eu sigo um bocadinho pelas linhas desta lista, destas direções que têm sido de continuidade. E eu acho que, no que depender de mim, e acho que neste momento as pessoas que vão continuar nesta lista têm, nomeadamente o Fábio Pinto, é uma pessoa que tem acompanhado o teatro, portanto, se ele acompanhou o teatro este ano, se ele continuar lá, há de reconhecer o mérito do teatro e há de continuar a querer apoiar. Não sei se vai haver dinheiro sempre, não é? Os cortes, o FMI vem para todos, não vem só para alguns, e os nossos apoios, os nossos patrocínios, como é óbvio, vão diminuir, mas sempre que nós... tenho a certeza que, pelo menos em relação à peça, não vai deixar de haver investimento, e em relação à peça fora, eu acho que também não vai deixar de haver. Enquanto houver dinheiro para investir na cultura... Sim. Isto, por acaso, não fomos nós que fizemos, e ficou muita pena nossa que o nosso logotipo não está aí, porque realmente há pessoas que não têm ideia, como eu não tinha a ideia quando entrei, que a AE tinha alguma coisa a ver com o teatro, que a AE apoiava o teatro, mas há essa intenção de continuar a apoiar e pronto. Também, relativamente às nossas idas fora, só aqui para complementar o que a Filipa está a dizer, nós não levamos dinheiro quando vamos fora. Portanto, é um princípio do grupo não sermos pagos. Portanto, a única coisa que nós pedimos à entidade que nos convida é alojamento, alimentação, portanto, que nos paguem as despesas básicas. O que é que é ajuda, porque muitas vezes são associações, são teatros. Por exemplo, quando fomos a Fosco, eles facultaram isso. Quando fomos a Zambuja também facultaram isso, portanto mandam autocarros quando eles podem. Quando não podem, nós levamos a carrinha da associação e aí é o único custo que nós temos é efetivamente essa é uma troca. Eu acho que assim é que faz sentido, não é? Divulgar também o ISCTE, a associação e o teatro académico. Respondeste. Rest my case. Ana, retomando uma coisa que o Fernando estava a dizer, isto não acho que não vai ter uma resposta. Não preciso dar uma resposta muito simples, porque também acho que não há, mas eu vou falar de um facto que é relevante para quem é ator amador e quem pela primeira vez enfrenta os palcos, que é pelo facto de nós estarmos mesmo olhos nos olhos do público e desse meio choque, como também pode ser um processo de superação. Achas que é isso? Que é mais superação do que propriamente inibição? Porque eu já estive no outro lado, do outro palco, e percebo a diferença e realmente sentimos um pouco mais cuidados. Isto é uma opinião pessoal. No início, não acho que isso depois não seja diferente. Achas que isso é importante também para os atores quando, se pensarmos totalmente amadores, quando sentirem essa proximidade do público? Acho que é uma experiência. Não sei se não é única, nem sei se será a melhor. Acho que é uma boa experiência para os atores passarem. Há atores que gostarão mais, há atores que gostarão menos, mas eu acho que é positivo. Sim, eu também só tinha feito teatro naquele palco, não é? Então, assim, e a diferença não foi quase nenhuma, porque se as pessoas gostam de atuar, elas atuam em qualquer lado. Isto é a minha opinião.
Sim, mas é diferente. Não é? É um bocadinho mais cuidado. Mas se tu tiveres segurança no que estás a fazer e se estiver trabalhado, pode ser engraçado, não é? Acho que depende também da pessoa. Sabes porque é que pode ser, Rita? Porque é que pode ser traumático? Porque há pessoas que, se calhar por causa de uma coisinha que não lhes corre como estavam à espera, público, eu falo público, se calhar nunca mais irão ver os espetáculos na primeira fila. Portanto, isto acontece. Sim. Portanto, também pode acontecer com um ator. Preciso dessa segurança, desse metro e meio Sim, de altura, e porque há pessoas que se assustam e não vão lá para se assustar, não é? Vão passar a entreter, a divertir, adormecem às vezes. Mas nós não fazemos mal ao nosso público. Mas atenção, há pessoas que deixam... Deitamos umas folhas para cima do nosso público, assim, mas nada de extremo. Portanto, Há pessoas que se sentem incomodadas e não vão lá para isso e acham que mesmo que paguem €1, ou seja de borla, que não estão para se sujeitar a isso. Portanto, eu acho que para já é uma experiência forte. E para vocês, desculpem dizer vocês, porque pode não ser a primeira experiência, isso tudo, mas deem-me um desconto. Para quem está a começar com uma experiência como a vossa, foi minha, mas eu já tinha feito umas coisinhas antes, não muitas, mas já tinha feito, palcos convencionais também. Não é muito fácil, não é para qualquer um. Estar ali no meio, andar ali no meio das pessoas como vocês andam agora neste último espetáculo, não é toda a gente que também aguenta isso. Ou tu consegues viajar lá para a África, de onde já aqui, ou outro sítio qualquer, ou então, pronto, estás ali, pá, não, isto é teatro, mas não é teatro. E aguento-me aqui, arranja um estratagema, porque nem toda a gente... Porque alguém pode comentar qualquer coisa ao teu ouvido. Pronto, eu vou ter que falar da cena só para ser um bocadinho mais claro. Olha, para quem nos estiver a ouvir aí nessa televisão digital, o que seja. O caso da estreia do espetáculo, quando estávamos com o padre, e pronto, eu fiquei, ajudando com o nome dos atores, que eu não sei, ali ao pé da cama. Da Dona Rebenta. Da Dona Rebenta, que fez a cena É o muito Viviana bem. Matos e o Gonçalo Pires. E eu achei muita piada, estava-me a rir, mas eu controlei-me, se calhar erradamente, não interessa. Controlei-me porque achei que podia incomodar o Gonçalo, que estava a fazer o papel de padre. Portanto, eu controlei-me. Isto é um dos riscos que se corre. Agora imagina, Rita, se eu tivesse, como sou normalmente no teatro, se eu tenho vontade de rir, quero lá saber. Também me comovo. E já adormeci. Teatro e cinema e música, concertos clássicos, isso acontece. E cuidado, vai acontecer de baixo. Mas pronto. Mas pá, a gente pode estar a ter presente na mesma. Controlei-me por causa disso, mas podia não ter controlado, e o Gonçalo podia não ser quem é, e não se aguentar, e engasgar-se no texto, na interpretação, o que é que seja. Sabes porquê? Porque estás a esta distância da pessoa, é o mesmo nível dela. Portanto, só para sublinhar o que vocês fazem, que eu também tive que fazer ali naquela sala, naquele tipo de salas, voltando ao teatro universitário, o malta que está nas primeiras experiências de teatro, não é fácil. Tem condições muito particulares. E que, da mesma maneira que podem assustar alguém como o carnívoro, o vampiro que fez um nham, e houve alguém que eu senti que estava à distância desta cadeira e eu não podia olhar para a pessoa, então você está bem. Mas senti que houve ali coisa de foi bem feita, vá lá, pelo menos causou uma reação imediata, tal respiração, tal sensação. Mas aquela pessoa, das duas uma, ou recuperou a sensação, uau, isto acontece em teatro, ou então fica, nunca mais me apanho nestas, ou nunca mais me apanham na primeira vez, não sei, não foi perguntar à pessoa, ela vai ter comigo. É engraçado. Mas são coisas, cuidado. Estarmos a falar nisto, porque é uma questão que não se coloca. Não pensam nisso. Não pensamos nisso. É mesmo verdade. Eu agora estava a pensar, estamos há algum tempo a falar nisto e tu levantaste a questão, mas acho que nós já trabalhamos a concentração com esse pressuposto. Algo acontece ali, este ano trabalhamos particularmente, mas de facto é uma coisa que não se coloca, é engraçado. Ainda bem, é trabalho de casa bem feito, antecipadamente. É engraçado. Eu nunca fiz teatro fora do misto, mas não consigo imaginar fazer teatro. Porque sei, o objetivo de um ator é tocar as pessoas e a melhor forma de tocar é estar... Tocar fisicamente, André. Tu queres tocar. Tudo bem? Ótimo. Isso já está assim. Mas não consigo imaginar de outra forma. Quer dizer, eu gosto mesmo, sempre que possível, sempre que tenho alguma liberdade, eu gosto de andar em cima da escadeira
Mas as pessoas. Nós sabemos. Conheces o nome de toda a gente é Nós sabemos, André. Não dizer isso, sinceramente. São ótimos os outros. Move on. O André está bem à liberdade, não é? Ok. É vê-lo. Vum. Tem que ver o explorador ao mouse e andar lá no meio para com as Exato, vísceras. exato. Não, mas ainda bem, fico contente. Não, Acho é que um peixe positivo, d'água. olha, é porque o trabalho tem sido bem feito e porque isso não tem sido, eu estou a dizer isto porque até hoje nunca ninguém me disse assim, senti-me muito mal por estar ali, ou por ter a pessoa mesmo ali, ou o público, antes pelo contrário, é sempre visto como uma coisa positiva. Ok. Houve um senhor que numa peça do Ionesco, vou só contar esta historinha porque é muito engraçado, numa peça do Ionesco, que é uma peça de teatro absurdo puro,